E porque dele você não abre mão, aplaude. Santo, 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 santo. Eu tenho um laudo médico assinado por mim mesmo que eu estou de alta, porque não aguento mais aquela porcaria daquela bota lá. Já estou de tênis, de sapato e Deus proverá a dosinha de mim. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, seja com vocês, amados. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Já vão ser informados sobre as duas datas em Alfa e aqui, dia 2 do mês que vem, etc., que é a reunião de prosperidade financeira para vocês, estratégias do céu mesmo. Se preparem para isso. Glória a Deus. Título da palavra, como a maioria já sabe, validar a palavra em tudo. Deus me disse assim: diga para o meu povo que inclua mais a minha palavra em três dimensões. Nas suas conversas, nas suas orações e nos seus contratos. Contratos. Vou fazer um contrato. Dei um jeito de empurrar um versículo no meio disso aqui para consolidar. Nas conversas, por mais Bíblia nas conversas. Nas orações. Como assim nas orações? Você repara quando eu faço para vocês a oração da semana, de domingo para segunda, como eu digo, hoje no culto foi falado tal, e baseado nesta palavra. Vai orar por um enfermo ou uma enferma, tudo está certo, dizer seja curado, curada, em nome de Jesus, eu creio, cremos em milagres, mas inclua, porque na palavra diz que 2000 anos atrás ela já foi curada, porque ele morreu na cruz, tomou sobre si. Valide mais a palavra. Ah, mas pastor, orações com Deus também. Senhor, lembra-te da tua palavra, lembra-te. O poder que tem a palavra de Deus introduzida em conversas entre nós, em contratos. Você pega um contrato lá e dá um jeito de... Então, baseados também neste versículo, chegamos a essa conclusão. Ao colocar a palavra de Deus em documental, você blinda aquilo. Contra a palavra de Deus ninguém pode. Contra a minha e a tua palavra pode sim. Contra a de Deus não. Por quê? Porque nós erramos, falhamos, pecamos. A palavra nunca errou, não falhou e nunca pecou. Então, se você empenha a palavra na tua frente, você recebe uma blindagem ímpar, sem precedentes na tua vida. Precisamos adquirir mais este hábito. Tem que se tornar praxe, padrão, que a gente inclua a palavra em tudo. O Senhor pediu que em teu cenário, por completo, a palavra esteja sempre existente. O Senhor Jesus validou Ele próprio pela palavra. Antigamente, quando chegavam assim as pessoas à tarde no templo, um sacerdote pegava um dos pergaminhos, porque nós não tínhamos essa Bíblia como é formatada hoje, eram rolos. E de um profeta tinha muitos rolos, não é que o profeta inteiro está num rolo só. São profecias tal. Então, você chamava um sacerdote, ou uma pessoa a quem todo mundo dirige a atenção. Está lá uma pessoa... Está todo mundo esperando dessa pessoa algo. Então alguém convida gentilmente, leia para nós. Então a pregação na verdade era o quê? Era cumprir o que Deus falou para Moisés. Lerás continuamente, de geração em geração, todos os dias esta palavra. Então alguém pega assim um pergaminho, dá uma lida com reverência. E o povo no final diz, a moda judaica, mas seria o amém. Pronto, é isso. Deram para o Senhor Jesus, Lucas 4, 16 a 21. Você vai ver que ele se valida. Vamos ver isso? Lucas 4, 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, ele que vai pegar um pergaminho aí e vai dar uma lida. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração aos cegos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Esse gesto dele devolver e sentar
não é normal, não é padrão, mas ele fez. Devolveu e sentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que o Senhor fez naquela hora? Fez algo diferente. Ele pegou, aqui lemos livro, mas hoje não é o rolo, é o pergaminho. E ele foi direto nessa parte, fechou, sentou, como quem diz: eu sou menor do que o que eu li. Quando ele sentou, o gesto antigamente de ficar de pé, autoridade máxima no assunto. Sentar, eu sou menor do que o assunto mencionado. Quando ele senta, ele está dizendo: essa palavra que eu acabei de ler, eu sou abaixo dela. Mas ele senta e diz, ele submete a palavra que acaba de ler, como todos, e ele diz assim: ela acaba de se cumprir em mim. Ele se validou na palavra. E esse foi o primeiro gesto dele para começar o ministério. Muitos não sabemos disso. O primeiro gesto para o Senhor Jesus fazer os milagres e tudo que ele ia fazer em seguida, ele começou se validando na palavra. E nós lembramos como ele usou a palavra em tudo. Contra os fariseus, o diabo veio tentá-lo. Ele se validou não do que apenas ele sabia de Deus, da palavra. Olha, mas a palavra diz, queridos, nós não temos esse hábito. Aliás, nós perdemos o hábito até de ler, isso é uma verdade. Eu tenho uma editora, eu conheço o fluxo de edições. Isso 20 anos atrás, 30 anos atrás, a editora era imprimindo em massa. Hoje, não é que o povo não lê mais livro, papel, porque o celular está na mão. Na verdade, a gente não lê. Lê talvez noticiário, lê algum, mas não temos mais o hábito. Então, se a gente já não lê, como é que vai replicar o que já não lê? A palavra, queridos, blinda a gente. Eu não me conheço por pastor que ora, que eu tenha orado e não tenha usado a Bíblia. Eu não me conheço. Não tem uma oração que eu faça por alguém que não diga, porque a palavra diz. Receba tal milagre, porque o Senhor já fez, Ele disse isto. Comece a tornar isso praxe. Toda vez que você soltar a palavra, vou replicar. Quando o Senhor falou dele mesmo, falando o que acabei de ler, eu me submeto, reverência. Quando ele não ficou de pé, era para mostrar que ele estava reverente àquilo que ele leu. Mas ao mesmo tempo se cumpriu em mim. Lógico que na hora não entenderam. Eles já queriam que ele lesse, porque ele já estava dando alguns indícios. Mas ele ainda não era o Jesus que a gente conheceu depois. Mas ele se validou ali. E quem quisesse zombar dele, pudesse. Porque ele falou uma coisa estranha. Ele leu uma coisa escrita milhares de anos, e daqui a pouco ele diz, mas isso é mim que está se cumprindo agora. Como assim? Mas em seguida, diga comigo, a palavra de Deus sempre se cumpre. Em seguida ela se cumpriu. Cabalmente, à risca. O que ele leu, ele fez. Então, o que estava na mente daquele povo? Olha, o que ele leu ali, falou, está se cumprindo. Está dando vista aos cegos, está libertando os cativos, está pregando o evangelho, está fazendo milagres. Se cumpriu. As pessoas julgam uma palavra profética que você dê a respeito de si mesmo. Mas elas não, por mais que detestam você e a tua fé, porque eles não têm essa fé que você tem, porque quem tem a fé que você tem não zomba, ao contrário, quer andar com você. Mas quando você se valida num versículo, quem pode contra o versículo? Se o Senhor num versículo diz, estarás por cima e não de baixo. Olha, vou estar por cima e não de baixo, como diz a palavra, quem pode zombar de você? É diferente de chegar e dizer, eu estou falando que Deus me falou que eu vou brilhar. É diferente. Quando você se valida pela palavra, os demônios não têm argumento. Você desarma o inferno, porque a sabedoria empenhada não é mais a tua. É o gesto de sentar, o que eu acabei de ler, eu mesmo, Senhor Jesus, me submeto, é acima de mim, mas está se cumprindo na minha vida. A partir de hoje, tudo que você empenhar a palavra, em conversas, em orações, por outros ou com Deus, ou em contratos, em tratativas com pessoas até por escrito, você está se blindando pelo maior poder inegável na face da terra. Quem dá glória a Deus aqui? Existe uma palavra dada por Deus, saiu da própria boca dele, e que é muito mais forte do que a tua palavra. Em Salmo 33, versículo 6, diz que os céus, por sua palavra,
Eu acho lindo como Deus se fragmenta. Ele fala no seu braço estendido. Olha, meu braço estendido vai fazer esses sinais aqui. Ele se fragmenta. Olha, de todo o meu coração vou te cumprir essas promessas. Com a minha palavra foi lá e fez tudo isso aí que você está vendo agora, que você vive. Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo fôlego da sua boca, o exército deles. Quem pode se opor a uma palavra que criou e originou tudo? Quem pode? Comece a usar mais a palavra. Por que Deus quer isso? Deus não é bobo. Por que Ele pede isso? Porque é a maneira dele intensificar a palavra dele no seu povo. Eu me converto hoje, daqui a pouco na conversa com o irmão que me diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Chego para o outro que me diz, o Senhor nos dará, Efésios 3, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Chego para o terceiro, daqui a pouco a palavra está viva em mim, eu nem sei de onde veio. Está viva em mim. Deus não é bobo. Se você começa, Bíblia para lá, Bíblia para cá, não me leve a mal, a nossa oração não é de idiotas. Mas se você faz oração por alguém, para salvar, para libertar, para curar, para trazer recursos materiais, e você usa versículos na oração, 99% do que você orou, eles vão esquecer. O versículo que você mencionou, eles não vão esquecer. Porque esse versículo tem o endosso do próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, Ele vos lembrará do que está escrito. Você faz o teste, faz uma oração por alguém, procura a semana que vem. Qual parte você lembra do que eu orei? Você até falou que na Bíblia diz isto. Você vai ver. E aí você vai ver o quanto Deus não é bobo, e quanto o inferno tem medo que você use selo de Deus no que você diz. Tudo que você falar e lançar a Bíblia no meio, você colocou um selo. Que céu e inferno reunidos, céu que a gente fala, os demônios que estão nos ares, não podem revogar. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Empenhe sim a palavra em todas as situações da tua vida. Jeremias 1,12, disse-me o Senhor. Jeremias 1,12, Deus chega para Jeremias, diz, eu vou pôr na tua boca palavras minhas, não tuas. Jeremias está dizendo que é uma criança. O que ele quis dizer com isso? Ele não era criança, e Jeremias não era um idiota. Quando ele se refere à infância, ele está se referindo a não tenho crédito. Porque na cultura, vocês lembram quando as crianças se aproximavam do Senhor Jesus? E os discípulos e até as pessoas que estavam atentas ao Senhor, quase batiam nelas, e isso era fato, quase dando tapa nelas. Como é que você entrou aqui? Já para fora. Até hoje no mundo árabe é assim. Dois adultos conversando, nós quando éramos crianças não podíamos chegar perto. A mãe, eu lembro de um gesto, não falo do meu pai, porque a vida inteira viajou, nunca vi ele direito. Mas meu amigo, eu estava com ele. Olha, vai correndo falar isso para o teu pai, correndo. Quem falou correndo? Porque o pai dele trabalhava lá no próprio negócio, está com um cliente aí, e nós aí no canto, não da loja para não atrapalhar, da virada ali, da esquina da rua. Não nos movemos dali enquanto a bendita da fatídica conversa dos dois não acabasse. Eu ficava pensando, mas é a parte que diz que vai correndo falar para o teu pai. Não teve. E se ele ousa falar com o pai dele e interromper a conversa de adultos, justo no caso daquele pai dele que era um cara bem moderado, eu sei que ele olharia assim, responderia, se humilharia, chegando em casa esfolaria ele em 50. Porque como que você ousa? Então, o lado criança é considerado na Bíblia um infantil, não sabe nada, não tem crédito. Não tem crédito para se meter em conversa de quem tem crédito. Então, quando Jeremias diz, mas Deus, eu não tenho crédito. Como é que eu vou falar do Senhor? Eu não tenho crédito, eu sou uma criança. Deus diz para ele, o teu crédito vai ser as palavras que eu vou pôr minhas dentro de você, na tua boca. Você vai falar palavras de Deus, não as tuas. E aí ele fala para ele no mesmo capítulo 1, Jeremias 1,12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Não se preocupe com resultados, estão garantidos, porque você vai falar a minha palavra, não a tua. Dá para dar glória a Deus aqui? Comecem a introduzir mais em tudo.
Ah, pastor, eu sou gerente, eu sou sargento, eu sou chefe de obra, eu sou... Chame a turma lá, abençoa o dia deles e solta um versículo. Quando eu cheguei nesse país, peguei muito rápido o português, mas ainda estava muito na minha cabeça, muito carregado. Mas eu não me esqueço de um gesto. Eu fui ajudar a igreja que era da minha mãe, falou, olha, ele quer trabalhar. E eu, para não ficar em casa, faço qualquer coisa. Aí me mandaram na Vencedores por Cristo. Nem sabia o que era isso. CDs evangélicos da época, lindos. E chegou aí não sei quem, eu acho hoje que era o que cuidava no centro da cidade. E ele nos fez sentar e falou assim, então, porque aí ele falou, leu um texto e falou, Jesus, ele sabia a resposta, mas ele perguntou para ver se eles sabiam. Eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida, porque eu ainda estava com o diabo no corpo. Mas você vê que nunca esqueci até hoje. Me lembra, me faça um suco de cérebro para eu lembrar uma frase que eu disse naquele dia que trabalhei na Vencedores para Cristo. Foi só um dia. Não lembro de nada do que se falou, falamos, que me perguntaram, que tenha respondido. Não lembro de nada. Nunca mais esqueci. Primeira coisa quando me converti, corri na Bíblia para achar onde o Senhor fez a pergunta, disse bem que ele sabia a resposta. Você vê? Porque um versículo foi mencionado no meio. Você vai fazer uma reunião? Solta a Bíblia. Pastor, as nossas reuniões não se efetivam, é verdade. Existe um espírito de confusão e de procrastinação. Trabalham juntos. Aí os caras sentam para falar como vamos fazer a compra e a venda. Eles falam da tia, da Joana, da política, da insatisfação com os hospitais. E você percebe o espírito de confusão. Percebe. E aí no fim não é efetiva. Ninguém assinou. E mais um mês. Então... dá um jeito de começar a chegar e dizer, então porque na Bíblia diz tal versículo, isso aqui vai ser um sucesso hoje. Você lança uma bomba naquela reunião. Você conduz toda a atenção deles, mesmo pelo lado ruim, mas a minha Bíblia diz que a palavra de Deus lançada é igual a uma pedra jogada numa lagoa parada, igual a uma árvore que cai num caminho, ninguém mais tira de lá. Quem dá glória a Deus aqui? Comece a usar as armas que você tem. Todos que trabalham para o inferno aprendem chavões demoníacos. Não importa a religião, eles dão para eles, aí você vê eles lá chegando, eles falam uma frase, fazem um gesto, assinam não sei como. E o crente chega e quer ser natural, quer ser muito natural, porque não se mistura religião com negócios, mas eles misturam os demônios com os negócios. Então em tudo você tem que introduzir, em tudo. Não confronte o médico, porque senão, por que você foi procurar ele? Não confronte. Você veio me pedir ajuda, não veio para me ensinar. Tem crente que é mal educado. O médico diz, aí ele diz, não, mas meu Deus, não, então o que você está fazendo aqui? Eu acho isso uma impetulância, é horrível. Mas você quer cancelar o que o médico falou? Olha, ele falou que você vai morrer disso. Você quer cancelar, você não pode confrontar ele. Porque você está lá, você foi lá, não foi ele que te chamou. Mas você pode, doutor... esse é o diagnóstico, mas olha, a palavra de Deus desse versículo, vamos tentar crer. Eu fiz isso, eu fiz com o médico. Falei, vamos por essa linha tal, mas olha, na Bíblia tal, que tal a gente agarrar? Aí quando voltei lá, ele me falou em 20 dias, eu nunca vi uma recuperação dessa. Eu falei, então acabou funcionando aquele versículo que eu te falei. Dá glória a Deus todo mundo aqui. Ele não se ofendeu, ele gostou. Ele não se ofendeu, ele gostou. Então, veja só, onde você lança a Bíblia é uma pedra angular que cai de fundamento e ninguém mais tira. Veja, Salmo 130, versículo 5, o salmista que mais teve sucesso entre os homens, não seria José, seria Davi. Davi é quem dominou o mundo de então. Do nada, é muito mais que José, nas suas conquistas. Olha uma das palavras dele em Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, ponto vírgula, não terminou. Eu espero na sua, o quê? Palavra. Eu espero que Ele vai liberar algo na minha vida. Eu espero no que leio de pergaminhos dele que estão na minha mão. Não é lindo isso? Pastor, qual era o segredo de Davi para ele crer? Ele tinha um amparo.
Davi sempre falava, eu estou apegado à palavra de Deus. E é o que manteve ele de pé até o último dia da sua vida. Salmo 140, 15 fala que Deus envia suas ordens à terra e sua palavra, não a minha e a tua, sua palavra corre velozmente. Empurra essa palavra nas orações que você faz por outros, nas orações que você faz entre você e Deus, empurra nas conversas, empurra nos contratos, você vai ver se a coisa não anda. Porque contra a palavra ninguém pode. Você não vai achar um conhecimento na terra que possa se opor à palavra. Olha, o mundo inteiro, de mãos dadas, para invalidar a Bíblia. Até hoje é o livro mais lido e vendido no mundo. O mundo hoje experimenta o caos da leitura. O caos, eles sabem, todo mundo sabe. Hoje me chegam livros muito bons, falo, não tem, ninguém vai ler, nem eu. Mas o mundo sabe, tem um livro que é lido. É o mais lido da terra. E é a Bíblia que está na tua mão. Palavra de Deus. Salmo 147 ainda, mesmo capítulo, versículo 18. Manda a sua palavra e o derrate. Faz soprar o vento e as águas correm. Deus diz que não há montanha, não há gelo, não há, que a sua palavra não ponha para correr. Comece a pôr a palavra pela frente. Quem você acha que tem mais poder? A palavra de um ser humano ou a palavra de um Deus? Quem você acha que tem mais poder? A palavra de um Deus. Existe uma maneira que Deus chama você de Deus. A gente sabe que não é literal. Nossa vida ela é finita. Mas em João 10, 34, 35, no Velho Testamento dizia isso, e o Senhor validou no Novo. Dizendo, tem pessoas neste mundo que são deuses. Mas Ele dá um foco aonde? Ele não diz em tudo. Ele não diz que é no corporal. Ele fala aonde. Em João 10, 34, 35, Ele está falando com os fariseus. Vamos lá. 34. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, porque está escrito lá. Eu disse, sois deuses. Tem uma classe de pessoas que Deus chamou de deuses. Se Ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida o que diz na tua Bíblia? A palavra de Deus. E a Escritura não pode falhar. Existe um patamar, uma esfera, que Deus chama você de Deus. Que esfera? Não é na corporal, não é nas posses materiais. É quando você pode abrir tua boca e falar as palavras que são dele. Aí é um Deus falando, já não é você. Me dá um exemplo disso. Em Êxodo 4, quando Deus chama Moisés, e Moisés está reticente. Moisés, ele aponta um defeito para Deus. Moisés, ele não diz, olha, eu sou fraco. Ele não diz isso. Ele não diz, eu sou traiçoeiro, eu sou pecador. Ele não diz isso. Eu sou limitado. Ele não diz isso. Moisés não vai por essa porta. Tem uma porta que Moisés entrou. E ele fala para Deus que ele não tem poder na palavra. Como é que minha palavra vai fazer o faraó soltar o povo? E ele diz que é gago. Bom, Moisés não era gago. E quando ele resolveu falar, queridos, ele fez o discurso mais longo de toda a Bíblia. O mais longo é dele. Que quando ele se refere a gago, ele está querendo dizer que as suas palavras não são mais conexas. Não é que ele tinha gagueira, não é isso. Minhas palavras não são conexas. Como é que eu vou tirar? Não sei como é que eu vou juntar frases para Faraó me obedecer e soltar o povo. Nesta hora, em Êxodo capítulo 4, vamos ler os versículos 10, 15 e 16, Êxodo 4. Só um minuto. Essa Bíblia é daquela que fica na igreja, só para ver até o púlpito voltar, tem que amaciar. Vamos lá. Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui, o que ele fala aqui? Ele vai direto na palavra. Eu nunca fui eloquente no falar, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque sou o quê? Pesado de boca, pesado. Eu não tenho frases conexas.
Então, no versículo, veja, 14, no 15, Deus começa a apertar Moisés, e ele diz assim, no 14 ele diz, eu vou introduzir Arão, teu irmão. 15, tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca dele as minhas palavras, as que eu te der, você põe na boca dele. Como é você que vai pôr minhas palavras na boca dele, eu serei com a boca dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. 16, já que eu ponho minhas palavras na tua boca, então ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, tu lhe serás por o que diz na tua Bíblia? Por Deus. Deus não se referiu ao corporal, porque Moisés um dia teve que partir desse mundo. Não se referiu a posses materiais, um Deus que tem o mundo inteiro aos seus pés. Ele não se referiu a muita coisa. Não se referiu a inteligência, a conhecimento, nem conosco. Mas ele foi num ponto, num patamar, numa esfera, ele foi radical. Moisés, agora Moisés, você não me fale mais que você é pesado de língua, porque você é um Deus falando. Porque você está usando o que eu falei. Então, por isso que eu te perguntei, quem é mais forte, palavra de ser humano ou palavra de um Deus? Quando eu estou orando e eu solto a palavra de Deus no meio, entre aspas, eu me torno um Deus falando, porque já não estou falando a minha palavra. Estou falando de um Deus. Uma coisa é emissário de um rei. Chegar lá e dizer, olha, eu estou aqui para falar que é isso aqui. Outra coisa é ele chegar e dizer, meu rei falou que isso aqui. A diferença é brutal. Não tem comparação. E quando você chega e usa a palavra de Deus, você está dizendo, o meu Deus falou que isso aqui. E o Senhor diz, eu velo pelo que você falou para cumprir. Porque você usou a minha palavra. A tua boca é de um Deus, uma Deus que está falando. Aplaude a Deus, por isso aplaude. Em Gênesis 4, 18 a 20, Gênesis 14, quando Abraão, ele vai lá, e ele tem aquela vitória em Gênesis 14, chega para ele o sacerdote do Deus Altíssimo, em Hebreus 7 fala que esse tal Melquisedeque não é contado com os viventes, não tem início de dias, não é da terra, é de fora. Diz que ele veio de Salém, e lá em Salmo 76 diz que havia um tabernáculo já em Salém no céu. Chega para ele e diz, olha, eu sou sacerdote, eu zelo pelo tabernáculo que Deus tem no céu, eu que zelo por ele. E na terra sou considerado um rei, porque minha palavra é suprema. E é o seguinte, então em 3 versículos sequenciais em Gênesis 14, ele repete para Moisés, todo mundo diga comigo, Deus Altíssimo. Ele enfatiza para Abraão. Abraão não sabia com que Deus ele estava caminhando. Esse Deus era novo para ele. Ele está aprendendo isso pela primeira vez. Então, quando o servo de Deus fala para ele, no versículo 18, 14 e 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para fazer ceia com Abraão, e ele diz para Abraão, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão estava acostumado em casa, em Babilônia, que tem mais deuses do que moradores dentro, isso era padrão. Cada um tinha que ter mais de um Deus. Agora ele ouve que não é nada disso, que o Deus que ele está andando não é mais um, que se revelou a ele. Agora Abraão está aprendendo que esse é o Altíssimo, o resto é tudo imitação. No 19, abençoou ele Abraão, disse, bendito seja Abraão pelo quem? Deus Altíssimo. Olha ele enfatizando, registrando uma frase, uma palavra de Deus. Essa palavra não saiu da boca de Abraão, saiu da boca de Deus e do representante de Deus celestial. Olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Outra coisa que ele disse para Abraão, esse Deus que você serve é diferente de todos os deuses da Babilônia, de onde você saiu. Esse é dono de tudo. 20. Bendito seja o Deus Altíssimo pela terceira vez, que também ele te dá vitória, porque ele te entregou os inimigos nas mãos. Queridos, essa frase pegou em Abraão. Em seguida, no 22,
Chegam para ele os reis que ele libertou e falam, olha, os nossos bens então já são teus por direito, nós somos teus por direito. Por favor, pelo menos liberta a gente que somos seres humanos. Olha o que Abraão diz no 22. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui o céu e a terra e que não vou tomar nada que é teu, no versículo 23. Não é lindo isso? Quando chegamos lá em Babilônia, Abraão era iraquiano de Babilônia, muitos anos depois. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha que não chamuscou neles, não queimou. O que fala o imperador mais temido do Oriente Médio? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Sair e vinde. Repara que de tudo que Abraão, tudo que ele falou na terra, tudo. Abraão falou muitas coisas na terra, com reis, com Faraó, com Abimeleque, com muita coisa. Nada é repetido. A única frase que veio do céu, que seria para Abraão, a palavra de Deus, porque Abraão não tinha pergaminho, Bíblia, nada na mão. A única frase, o único versículo que lhe veio do céu foi Deus Altíssimo. Esse é repetido em todo o Velho Testamento. O Deus Altíssimo, em Salmos, o Deus Altíssimo. Queridos, o que isso hoje nos ensina? Nós somos um povo muito mais poderoso nas nossas palavras, nas nossas promessas. Uma vez eu terminei leituras, deixa eu te dar um exemplo, eu passei por isso. Eu percebi que quando eu falava para a pessoa que ela tinha que confiar na minha índole, um problema dava. E uma vez foi o auge, porque eu tinha meus CDs de testemunho. Então a pessoa falou numa igreja, eu pago e vocês me mandam depois. E a equipe que estava comigo não era formada de 2 e 3, era grande que me acompanhava. Então, para mim, eu estou tranquilo. E aí eu falei, pode confiar, eles vão te mandar o material. Como é quem diz, não precisa ir até, eles vão te mandar. Um dia eu estou lá para pregar não sei aonde, e esse que fez a compra falou assim, eu confio na palavra dele, não recebi até hoje. Isso já era sequente. Já tinha acontecido esse erro várias vezes. E você não tinha para quem repreender, porque todos da equipe eram irrepreensíveis, ninguém estava de palhaçada. Era notório que havia um furo espiritual. E eu fui perguntar a Deus no monte, Senhor, por que minha palavra cai por tão pouco, por causa de um CD? Como quem diz, o Senhor deixa acontecer. Ele falou para mim, você dá a palavra tua, mas você não empenha a minha. Então, aquilo foi um choque para mim, foi onde nasceu essa pregação que eu te dou hoje. Foi um choque para mim. Se você empenhar a minha palavra nos contratos, nos tratos, ela teria se cumprido. Mas você deu a tua. Não foi o suficiente para Satanás atacar e querer derrubar a tua palavra. Ali, eu passei a ser um cara radical. Radical. Tudo que eu sentir que é sério, eu vou pôr a Bíblia lá dentro. Você vai encontrar de alguma forma. Nas entrelinhas você vai achar uma parte que diz, mas é que o Senhor que fez, ele enche barco de peixe, viu? Estou dizendo a Bíblia, estou empenhando. Sabe porque eu oro? Porque meu Senhor Jesus enche barco de peixe. O que eu estou fazendo? Eu estou registrando a palavra de Deus naquilo que eu acabei de fazer. Quem quer crer na palavra de Deus, absolutamente levante a mão. Então, antes de encerrar, eu tenho que te dizer algo. A palavra de Deus por si mesma, por si só, ela tem poder, mas não tem efetividade na minha e na tua vida. Senão, a humanidade perdida aí aponta-me uma, abre uma biblinha aí, pendura no armário, e toda a humanidade teria que viver de vento em popa. A palavra de Deus só vai funcionar efetivo, legal na nossa vida, se a gente honra ela. Se a gente não está brincando de igreja, de evangelho. Ela não é um livro de bruxaria, que você dá o abracadabra, não é assim. Então, para que o que eu preguei, até para quem nos assiste, mas eu já pus tantas vezes a palavra e não funcionou, como está a tua vida? Você não pode lembrar de Deus só na hora de precisar usar da palavra dele para ganhar um negócio. Não vai funcionar. A palavra de Deus, ela só é na boca de deuses na terra. Por que deuses? Porque já são filhos de Deus de verdade. Eles oram. Deus está em tudo. Você não consegue mais tirar Deus de nada. Até no sanduíche que você come, você vê a mão de Deus. É verdade.
Até na padaria que você entra, você vê a mão de Deus. Não dá mais para tirar Deus em nada da nossa vida. Então essa palavra pregada é para você. Não quer nada com Deus, leva Deus na social e me solta um versículo num contrato. Não tem legalidade. Porque Deus vai dizer, eu não te conheço. Quem é você? Quem te autorizou a usar a minha palavra? Para usar a palavra, ver a sua efetividade, precisa de contato com Deus. Todo mundo diz amém. Apaga as luzes, põe uma mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, toda a minha vida, eu deposito aos pés da tua palavra. Peço perdão ao Senhor. Diga para Ele, de coração, por todas as vezes, por todas as atitudes, ou palavras, em que não fui reverente com a tua palavra. Peço perdão ao Senhor, por todas as vezes, que cancelei a tua palavra. Senhor Jesus, igual ao meu pai da fé Davi, coloco a tua palavra em primeiro lugar na minha vida. Por favor, me habilite com ela. Me dê o poder dela na minha boca. Amado Espírito Santo, o Senhor conhece as minhas fraquezas, limitações. Eu me apego a Ti. Me lanço nos Teus braços. Peço socorro ao Senhor, para que me sustente de pé, para que a palavra do meu Deus, do meu Senhor Jesus, seja verídica na minha boca. Ensina-me, Senhor, a usar a tua palavra a partir de hoje, nas minhas conversas, orações e contratos. Pai Celestial, obrigado por me conferir tamanha honra, me dar o poder de um Deus falando na terra. Eu sei que esse privilégio eu tenho, porque o Senhor já me adotou e me recebeu como teu filho, tua filha. Eu me lanço nas tuas mãos. Eu creio em milagres. Em nome de Jesus, amém. Você vai orar agora 3 minutos, mas vai fazer um pouco diferente. Pedir a Deus perdão, você já pediu. Agora você vai dizer na tua oração, eu aplico a palavra de Deus, o versículo XY, nessa situação que eu estou vivendo aqui. Vou dar um exemplo. Estou com uma grande dificuldade financeira. Eu aplico o versículo que diz, estarás de cima e não de baixo, emprestarás a muitos. Pastor, é uma coisa emperrada que não sai. Amém, a Bíblia diz que o Senhor me livra do laço do passarinheiro, que o Senhor quebra tudo na minha frente, que o Senhor me dá toda a terra que eu piso os pés. Não, é familiar. A minha Bíblia diz, será salvo tu e a tua família. Mas é doença incurável. A minha Bíblia diz que o Senhor Jesus é a vida. Vai orando agora, vai aplicando a palavra de Deus. É um pequeno exercício que você faz, porque você agora está inaugurando um tempo novo na tua vida. Amém. 3 minutos para você falar com Ele no particular.
santo, santo, santo. Senhor, o Senhor me disse que implantaria neles o cérebro de Deus, os pensamentos de Deus, para que sejam um Deus falando na terra. O Senhor disse que imprimiria a Tua palavra nas suas palavras. Pai Santo, autoriza os lábios desse povo que ouve e concorda com a Tua palavra, que reverencia o Senhor e a Tua palavra. Destrava hoje neles o tempo novo que eles estão inaugurando agora e aqui. Tempo em que a Tua palavra fará parte integral das suas vidas, estará em tudo. Prospera eles, Senhor, segundo a Tua palavra. Levanta eles segundo a Tua palavra. Usa eles com aquele poder conforme prometeste na Tua palavra. Cura eles e as feridas deles como o Senhor prometeu na Tua palavra. Ampara eles, meu Deus, como o Senhor disse que estaria com eles todos os dias. Ampara eles, Senhor. Dê a eles a vitória em tudo. Torna eles esse povo forte que crê quando o Senhor diz: não te desampararei, não te deixarei. Glorifica a Tua palavra neles, ó Deus. Glorifica a Tua palavra nas conversas deles, nas orações, nos tratos e contratos deles. Glorifica a Tua palavra. Faz eles verem o poder que tem a palavra de um Deus. Palavra de um Deus na boca de um Moisés que fala: estou te falando que você vai soltar o povo de Deus e ainda vai ter que dar bens a eles. Faz eles viverem o poder desta palavra. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, Sim, Senhor. em Teus braços é o meu descanso. Santo, santo, santo. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim,
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Queridos, quem precisar ir embora, vai na bênção, vai na paz. Quem puder ficar, nem que seja por orar 15 segundos, vai te fazer muito bem. O máximo que nós oramos aqui nunca passa de 10 minutos. Lembrando, você que ficar, não ore a voz alta. Pode andar, pode ajoelhar, pode do jeito que você quiser, mas não ore a voz alta, tá bem?